Hoje, na nossa aula de português, nós vamos trabalhar o gênero dramático. O gênero drama, que foi trabalhado lá no início, na primeira semana de aula. A atividade que nós vamos fazer hoje vai ser a atividade para a primeira nota deste período. Eu vou mostrar as páginas aqui para vocês entenderem o que vocês vão fazer para conseguir essa nota, tá? A nossa aula de português será isso hoje. Então, essa é uma página do livro de vocês, mais propriamente a página 34, tá lá no livro de português de vocês, página 34, e diz o seguinte: texto dramático. O que vou escrever? O desfecho da peça Bilire e o poste vazio. Eu acho que vocês ainda lembram o que é desfecho, né? Nós falamos em uma atividade sobre desfecho. Desfecho é a conclusão, é o final. Então, você vai escrever um fim para essa história. Quem vai ler? Quem é que vai ler? Os colegas da classe. No caso, eu vou ler a peça de vocês e depois nós vamos guardar e arquivar para depois expormos no mural, quando nós estivermos na sala. Onde vai circular? Na sala de aula. Por enquanto, só vai circular no WhatsApp. Tá legal? Aí vem a proposta, que é a primeira questão. Leia o início da cena final da peça Bilire e o pote vazio. Cena 17, desfecho. O imperador vai para a tela de sombras. Lá, ele cresce e fica enorme. Estende a mão. E Bilire, em sombras de verdadeira grandeza, sobe nela. Eleva-o até os seus olhos e assim, como um Buda gigante, conversa com ele. O imperador fala: venha, Bilire. E o Bilire, sim, sobe na mão dele. Imperador, Bilire, eu ainda tenho mais um segredo para lhe contar. Bilire, sim, majestade. Pronto. Essa é a história. Nós já lemos anteriormente a história de Bilire e o pote vazio nas páginas 12, 13, 14 e 15. Conhecemos os personagens, fizemos atividade e agora vocês vão pensar, usar a criatividade de vocês e vão pensar num final diferente. Qual será este outro segredo que o imperador tem para contar a Bilire? Quero que vocês observem ainda mais alguns detalhes. Por exemplo, todas as vezes que tiver destacado aqui, por exemplo, imperador, observem que a palavra está em negrito e está destacada. Por que está assim? Dizendo que é o imperador que está falando. O mesmo acontece Bilire. Quer dizer que Bilire é que está respondendo. Por que tem umas palavras entre parênteses? Isso representa a ação. Lembra que nós falamos sobre rúbrica? É a ação do Bilire. O que ele está fazendo? Tá legal? Então, nós temos o travessão, que indica a fala da pessoa, as palavras em destaque, em negrito, com uma cor mais forte, indicando quem é que responde, as palavras entre parênteses, indicando a ação, e o texto aqui. O que vocês vão fazer? Você vai escrever no seu caderninho ou em uma folha com pauta, como você preferir. Você vai destacar essa folha e deixar na escola, tá legal? Então, capricha na letra, capricha na folha, faça bem bonito. Você vai escrever a partir daqui, ó, do jeitinho que está aqui. Tá legal? Escreveu isso aqui no seu caderno, aí você vai continuar dando o seu próprio final, o que você imagina. E no livro, ele dá algumas sugestões. Ele diz, com um colega escreva o desfecho. Nós não podemos fazer com um colega porque estamos sozinhos, né? Aí você vai imaginar. E isso aqui não precisa fazer, não precisa escrever nada disso no caderno. Vocês vão escrever só aquele que eu já mostrei. Aqui é só para te ajudar a fazer o seu texto. Que segredo vocês imaginam que o imperador contou? Isso aqui é para aguçar a sua criatividade, tá? Como deve ter sido a reação de Bilire, a revelação, como é que ele ficou? Outros personagens participam da cena final da peça? Quem? Você quer colocar mais pessoas? Tipo os amigos de Bilire? Ou o pai dele?
Quem você quer acrescentar na história? Escreva as falas dos personagens, é o que pede na 2. 3. Como o texto dramático será ensinado, ele deve conter rúbricas, que são aquelas palavras que ficam entre parênteses, que indiquem como deve ser a motivação dos atores na cena e as emoções de cada personagem no momento da fala. Além do segredo que será revelado e da reação de Billy ao ouvi-lo, o texto deve ter um desfecho, deve ter um final. Como é que termina essa história? Aí tem o rascunho. Tudo isso foi você planejando. Você estava lá na sua cabeça imaginando como que você ia fazer. Imaginou tudinho, vamos para o rascunho. Escreva as falas, indicando os personagens, que é aquele que fica em negrito, que fica em destaque, uma cor mais forte, você pode usar, por exemplo, uma caneta preta para escrever as falas e uma caneta azul para escrever, uma caneta preta para o nome dos personagens e uma azul para escrever a fala dele. Não é obrigatório, tá? Fique à vontade, como você preferir. Escreva as rúbricas, se tiver aqueles espaços entre parênteses, indicando o movimento, o gesto, se está triste, se está feliz, se estava bravo. Escreva o segredo, se eu preciso dar uma continuação àquela história. E a história diz que o imperador pegou o bilhete na mão e disse: eu tenho mais um segredo para te contar, você precisa pensar em um segredo para escrever aqui. 4. Escreva o final, que é o desfecho, o final da peça. E 5. Escreva as palavras corretamente. Você vai escrever esse texto, dar continuidade, vai me deixar na escola, tá? A data de entrega tá no cronograma, até segunda-feira você vai fazer esse texto e vai deixar na escola e essa vai ser a sua nota, tá legal? Faz uma capa, bem bonitinho, com cabeçalho, nome da escola, o meu nome, o seu nome e eu te aguardo, tá? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.